é de Deus, porque eu sou de Deus, eu matei todo mundo para dedicar essa cidade ao Senhor, glória a Deus. Jerusalém é de Deus. Olha que bosta. Aí começa a briga. Briga por Jerusalém. Jerusalém, ela é especial por causa de Melquisedeque, agora ela é especial por causa do rei Davi. O rei Davi é o nosso herói nacional, é o nosso melhor compositor, é o nosso maior sedutor, é o nosso maior poeta, é o nosso maior guerreiro. Rei Davi é o Rodrigo Hilbert do Velho Testamento. O cara faz de tudo. Rei Davi. Aí fica aquele culto a Jerusalém, o rei Davi. Aí vem a história de Sião também, quem está de longe, ouve falar em Sião, pensa que é o Monte Everest. É um morrinho de pedra, pequeno, pequenininho. Hoje em dia você quase nem vê quando chega lá, e aqui, você tem que dizer, é aqui. Aí, dividem-se os filhos de Davi. Primeiro se matam todos, aí Salomão assume o trono em Jerusalém, aí tem aquele surto narcisístico de construir o templo. E Deus já tinha dito, primeiro, eu não quero rei, vocês têm que ser uma nação que funcione em torno de uma consciência mutante, porque esse era o significado de ser hebreu, apuru, aquele que está em processo mutante constantemente. Aí se diz, não, um rei não. Mas eles pediram. Aí vem aquelas concessões proféticas divinas. Tá bom, eu não quero nada disso, mas já que vocês integram, e vocês querem, hashtag, vai que tem. Aí foram. Rei, Saul, se ferraram. Aí veio Davi, melhorou. Aí agora nós temos o rei Messias. A família do cara vira um inferno, um filho come uma irmã. Aí o outro fica zangado, mata ele. Aí o Davi não faz nada a respeito de coisa alguma, que ele tinha o maior problema. Ele enfrentava gigantes, mas não tinha coragem de conversar no olho com um filho. Aí Absalão foi ficando com ódio, porque ele é que matou o irmão que tinha ficado com a irmã dele e depois repudiado a irmã dele, no incesto. Aí Absalão vai e tomba o trono de Davi, tudo em Jerusalém. Aí depois Davi consegue se reagrupar, voltar a tomar o trono de Absalão, que morre pendurado pelos cabelos grandes, lá nos vales do Jordão. Aí é aquela miséria. Davi morre, logo o reino se divide. Fica um grupo para cá, em Jerusalém, outros tantos, 10 para o lado de lá. Naquele reino original que eu disse que tinha capital em Samaria, que se chamava Israel, Reino do Norte. Aí isso vai, guerra entre eles, desavença entre eles, séculos de guerras, de loucuras. Loucuras de Israel, loucuras de Jerusalém, você vê, lê o primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro Samuel, segundo Samuel, primeira Crônicas, segunda Crônicas, depois lê os profetas, é só o lixo que eles conseguiram produzir. Aqui e ali tem um rei legal, tem um momento melhor, aí tem séculos de loucura, de alienação. Aí aparece alguém melhorzinho, aí de novo, a tal ponto que o diagnóstico é esse: vocês são piores do que todas as nações que foram tiradas de diante de vocês para vocês ocuparem essa terra. Os habitantes originais eram melhores do que vocês. Isso é Jerusalém. Aí prossegue, o culto a Jerusalém é um culto. Culto. A ponto que o Salmo 137 diz assim: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha língua se grude ao céu da boca e se seque o meu braço direito. Você imagina só que coisa horrível? Se eu me esquecer de Jerusalém,
Se eu me esquecer de ti, Brasília, ou a minha terra, se eu me esquecer de ti, Manaus, que a minha língua grude no céu da boca e meu braço direito seque. É um comprometimento que, sinceramente, eu não quero ter com ninguém. Mas é um culto a Jerusalém enorme. E boa parte da denúncia dos profetas que você lê no Velho Testamento são denúncias contra a idolatria a Jerusalém. Aí eles são levados para um cativeiro em Babilônia, nos dias de Nabucodonosor, ficam 70 anos por lá uma parte volta, quando vem o édito de Ciro, o persa, que os autoriza a voltar, um grupo volta, outro não volta. Até hoje, tem uma comunidade enorme de judeus no Irã, que está lá desde os dias de Nabucodonosor e Ciro, no tempo dos persas. Vocês podem crer nisso? Estão lá. Nunca quiseram voltar para Jerusalém, porque se deram bem por lá. Tem um pessoal de Nova York também, que não está afim de voltar. Aí, retornam. E a angústia toda é refazer Jerusalém, refazer Jerusalém. Tudo se consegue, a espiritualidade se volta para Jerusalém. Deus está conosco se a gente fizer os muros. Deus não está conosco se a gente não tiver muros. Deus está conosco se a gente fizer um novo templo. Deus não está conosco se a gente perder o templo. É tudo muito idolátrico e pequeno. E vocês leem isso assim como uma coisa linda, só porque é relativo a Abraão, Isaac, Jacó, tal, genealogia de Jesus, porque se fosse de Maomé e vocês lessem aquilo tudo, igualzinho, vocês iam dizer que povo mais maluco. Mas na casa da gente tudo é diferente. E você se sente família daquela história, por isso você não tem nenhuma leitura crítica a respeito daquilo ali. Aí vem, eles voltaram e não tiveram sossego em tempo algum. Logo depois, Alexandre o Grande toma o mundo e, consequentemente, toma também a Palestina, porque havia mares que passavam por lá, era uma rota, era uma highway de ligação da África, que ia até aonde você quisesse, Ásia Menor, e da Ásia Menor subia na direção da Índia. Rota da seda, rota da pimenta, rota de tudo passou por ali, milênios. Era um lugar importante porque era uma highway. Aí Alexandre toma conta. Alexandre morre, 4 generais dividem o reino, perto de Israel, ao norte, Seleuco toma conta, e ao sul, Ptolomeu, pai de Cleópatra, posteriormente. Eles brigam entre si, Israel apanha no meio. Aí passam, o Alexandre já tinha ido, fica a guerra entre Ptolomeus e Seleucidas, aí chegam os romanos nos anos 60 a.C. Tomam conta do lugar. Aí mantêm o status quo, controlam todo mundo. Qual era a importância de Jerusalém para os romanos? Nenhuma, exceto manter a zona de passagem comercial, aquele umbigo importante, aquele nó na web daqueles dias, livre para não ficar coagulado por conflitos, guerras e problemas. Então, era interessante fazer uma relação pacificada, e eles, portanto, elegeram Herodes o Grande para ser a pessoa que faria essa interface. Quando Jesus nasce, é no meio desse status quo. Romanos, mediação de Herodes, e o templo que tinha sido reconstruído e remodelado, refeito e aumentado por Herodes o Grande, se tornou uma das grandes maravilhas da antiguidade. E que tinha um papel político. O templo era
Estado, o templo era sede religiosa, o templo era centro de arrecadação de impostos, o templo era lugar de validação teológica de ensinos, o templo era lugar de juízo pertinente às coisas da lei judaica, o templo era o banco, o templo era a embaixada, o templo era tudo. E um mercadão também, né? Você não pode imaginar como é que se matam milhares de ovelhas e bois e bezerros por dia e aquilo não vira uma caatinga só. Por que vocês acham que tinha tanto incenso? Porque era insuportável, gente. Que moscaréu. A imagem que todo mundo tem disso é muito fantasiosa. Parece que tem anjo abanando assim o lugar, sabe? Vai. Não, aquilo era um caos. Quando Jesus chegou e expulsou os cambistas, vocês não têm ideia do que era aquilo. A 25 de março é um lugar, uma passarela organizada perto do que aquilo ali era. Era caótico. E como foi que Jesus tratou, além de dizer, não é aqui nem é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar? Como é que ele lidou com aquilo? Bom, ele chorou, não é? Lembra um pouco antes de morrer, de ser crucificado, como ele chega ali no Monte das Oliveiras e olhando para Jerusalém, ele chora. E de Jerusalém, Jerusalém, que... Olha só, o epitáfio de Jerusalém. Tu és linda, gloriosa, linda Jerusalém. O que é que ele diz? Jerusalém, Jerusalém, meu amorzinho, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Eis que agora a vossa casa vos ficará deserta, até que venhais a dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E num outro momento ele diz coisa semelhante, em verdade eu vos digo, que Jerusalém será pisada por todos, até que haja se completado o tempo dos gentios. São as falas mais esperançosas de Jesus acerca de Jerusalém. O resto é, em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Um dos problemas das autoridades judaicas com Jesus tinha a ver com a opinião dele sobre o templo. Estava na lista das acusações isso. Ele disse que o templo vai ser destruído. E também é tão doido que ele diz, destruam o santuário que em 3 dias eu o reerguerei. Parece até o Trump. Eu faço um rápido. Tão rápido quanto o muro que ele está prometendo e não vai sair de jeito nenhum. É tudo H. Papo furado. Mas estava na lista do julgamento de Jesus, isso, ele fala isso sobre o templo. Ele não cultua o templo. Ele não dá ao templo o seu lugar de primazia.